Olá, meus amigos do canal Inteligentista, meu nome é Sodré Neto. E agora vamos falar sobre paleontologia em T, que a gente tem apresentado humildemente como estudante de geologia que eu sou, mas que tem há mais de 10 anos tenho verificado algumas publicações, tenho acompanhado muitas publicações e feito artigos, e agora estamos para publicar um artigo. Eu resolvi adiantar aqui para vocês o assunto. Não é muito complicado, mas é um assunto que, creio eu, pode mudar o cenário em relação ao darwinismo histórico e convalidar ainda mais o darwinismo biológico como aquele que combina com o relato bíblico da criação, que ficou bastante estável e depois teve essa grande modificação e adaptação, que a gente vê na biodiversidade atual. Eu preparei assim rapidamente algumas gráficos para explicar algumas coisas básicas que creio que serem fundamentais para a gente entender o assunto de agora. Então, a primeira coisa é sobre camadas sedimentares. Como vocês podem ver aí, você tem às vezes uma montanha e às vezes você tem um vale e aqui fica as camadas sedimentares. Às vezes você tem um terreno menos acidentado e também tem camadas sedimentares nele. O sedimento seria aquilo que se transformou geoquimicamente, foi arrastado, foi transportado e decantou, sedimentou, né? As camadas sedimentares, elas às vezes estão em plano paralelo, demonstrando que uma veio depois da outra, sucessivamente, sem deixar tempo para ver erosões intercamadas, ou com poucos sanduíches, demonstrando que houve um pequeno período e uma pequena sedimentação intercamadas. Você vai ver também árvores, né, polistratos, que atravessam várias camadas, e se as camadas tivessem esse período de milhões de anos, como é que essa árvore estaria ali preservada, né? Então existem muitas evidências de que as camadas foram sucessivas. A maior delas seria a estratificação e segregação espontânea, que vai estratificando automaticamente as camadas conforme aspectos físicos químicos. Então uma rocha quadradinha, ela tem uma dificuldade maior de ser transportada e uma redondinha tem maior velocidade. Uma mais leve, ela é levada para mais longe, e uma mais pesada, menos. E assim você explicaria por que você tem locais com muito teor de um material comum, né? Porque vai segregando, vai separando elementos comuns na hora do transporte. E isso vai gerando mina de gesso, mares de sal, regiões que têm muito fóssil, regiões que têm muito fóssil carbonífero ou de plantas. Enfim, a Guibertaut e diversos outros, Schlumberger, Cizeal e vários outros autores, aqui no Brasil temos um físico chamado Mask, também, que explica sobre segregação e estratificação espontânea como um modelo rápido de formação das camadas sedimentares. E a datação, olha, existem mais de 100 métodos de datação, em torno de 100 métodos de datação, que são acrônicos, não são isócronos, não estão em concordância com as idades de alta escala de tempo. Eles demonstram que são métodos datacionais que favorecem o modelo histórico de curto tempo. Inclusive o método radiométrico do carbono 14, como o Elodin já explicou, muito bem explicado no link que a gente vai colocar aqui abaixo,
mostrando que não haveria de existir carbono 14 em quantidade proporcional datável em rochas de milhões de anos, porque evapora, decai, né? O carbono 14, a proporção de carbono 14, sempre os elementos radioativos têm uma proporção ínfima em relação aos seus isótopos, né, semelhantes. Então você vai ter uma proporção bem pequenininha de carbono 14 para trilhões de carbonos comuns. E conforme vai decaindo essa proporção, vai aumentando a idade, demonstrando que aquele material rochoso de origem orgânica, né, que está contendo carbono 14, está ali há muito ou menos tempo, dependendo da proporção. Quanto menor proporção de carbono 14, maior vai ser a idade. A meia-vida do carbono 14 é 5.700 anos, conforme foi encontrado lá no Egito, né? Material que a história datava em 5.000 anos. Então, e eles tinham metade do carbono 14 que tem numa média hoje no mundo, então se determinou essa meia-vida, ou seja, quanto passa 5.000 anos, vai ter metade do carbono, da proporção de carbono 14 para carbono comum. E mais 5.000 anos, 11.000 anos, aí vai ter metade da metade, e 100.000, 200.000 anos não devia ter nada, se fosse correta as datações que datam as camadas. Se fosse correta as datações que datam as camadas sedimentares, então essas camadas inferiores de 300, 500 milhões de anos, elas não deveriam ter nada de carbono 14. E o Dr. John Baumgartner, que é meu amigo no Facebook, amigo virtual, né, que a gente tem divulgado muito o trabalho dele, junto com sua equipe, ele é geofísico, fizeram testes em diamantes, que são praticamente incontamináveis. A contaminação que um diamante pode receber de radioatividade é ínfima, e perceberam que até diamantes, que muitas vezes são formados por muita pressão e calor, né? Você hoje tem fábricas de diamantes que usam explosivos que pressionam com calor a grafite e transformam a grafite em diamante. Você tem também tornos, né, de alta capacidade de pressão, com um laser aplicado em cima dele, você fabrica diamantes, com várias técnicas, demonstrando que alta pressão e calor pode fabricar diamante, sendo uma das hipóteses de origem do diamante essa. E o Dr. Baumgartner, então, mediu diamantes, né, que estavam originados de materiais orgânicos, de grafite e tal, e perceberam que eles tinham idades bem jovens em relação ao que se acreditava com outros métodos de datação. Ora, se eu consigo medir uma sala com uma fita métrica de 4 metros, eu não preciso de uma fita de quilômetros de distância. Então é sinal de que a fita menor, ou seja, o método de datação de menor tempo, ele tem um privilégio, uma parcimônia, uma evidenciação mais confiável em relação ao método de altíssimas escalas, que vai depender de pressupostos de que nada ocorreu nesse longínquo passado. E desta forma, então, o Dr. John Baumgartner, através dos testes de carbono 14, ele desbancou, né, os testes concorrentes, os testes de alta escala de tempo. Então, meus queridos, o criacionismo está cada vez mais próximo do que a ciência tem testado, porque ciência não é feita de blá blá blá, ela é feita de teste, praticamente. Teste e de fatos. E o fato é que existe carbono 14 em diamantes, em material de origem orgânica que eram considerados como tendo de milhões e milhões de anos pelos métodos de radiométricos também, de altas escalas de tempo. Além disso, a gente tem apresentado inúmeros outros métodos datacionais, outras observações datacionais, outros relógios, né,
datacionais, como eu apresentei num vídeo aí sobre o relógio mitocondrial, que tem que ter altas taxas mutacionais, diminuindo então o tempo de taxa mutacional dele sobre a erva mitocondrial, mostrando que se a gente não tiver alta taxa e um relógio curto, a gente não teria sobrevivido como espécie humana quando estávamos sob forte estresse homozigótico. Isso está num outro vídeo sobre as divergências de etnias fósseis e etnias atuais. Então, existem várias maneiras. Eu apresentei aqui a palavra indígena Itararé, que quer dizer água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um argumento bem simples que mostra que se temos trilhões de rochas horizontais recebendo o impacto de águas fortes, e essas rochas estão sem estar erodidas, estão ali retinhas, demonstra que elas estão ali há pouco tempo, porque se tivesse milhões de anos a água já tinha furado elas, sei lá. E aí o que acontece? Se essas trilhões de rochas estão nessas condições é porque uma tragédia ocasionando essas trilhões de rochas ocorreu há pouco tempo. Isso combina com o catastrofismo geológico, paleontológico, que combina com o relato bíblico que ocorreu há pouco tempo atrás. Então existem muitos argumentos, eu vou deixar alguns links aqui abaixo dos argumentos dos cientistas criacionistas, todos eles muito bem referendados na ciência como pessoas altamente competentes. Eu até fiz uma brincadeira esses dias que alguém falou que os cientistas criacionistas não são levados a sério. Eu falei, olha, só o Dr. Marcos Weber, que é o nosso presidente no Brasil, se você pegar 3 milhões de cientistas, não tem a relevância científica, que é medido por fator H, é o número de citações que o cientista é citado nos últimos anos, né, e ele tem um fator H altíssimo. O Dr. J.C. Sanford, que escreveu Entropia Genética e fala que nós acumulamos defeitos de gerações e gerações e todos os seres vivos estão indo à extinção, dono de 30 patentes, a última patente dele é uma inovação na entrega de um fármaco para a célula. Então, as pessoas extremamente competentes a gente tem se referenciado para falar o que a gente fala. Por mais que a gente tenha algumas ideias próprias, a gente sempre busca referendar elas naqueles que já aprofundaram mais. O Dr. John Baumgartner, que eu acabei de citar também, é um cientista de peso. Então, assim, você não está ouvindo conversa fiada ou achismo. Não, a gente tem referências e referências fortíssimas para o que estamos falando. Eu mesmo faço geologia para tentar buscar com meus professores fatos já bem testados e bem solidificados na ciência geológica para poder expressar o que a gente tem expressado. Isso não quer dizer que eu não vou errar, muito pelo contrário, a gente sempre está submetendo as nossas opiniões a professores, a cientistas. Eu olho o currículo Lattes de todos eles para verificar a capacidade deles de eu poder me escorar nas opiniões deles. Se for uma pessoa que não tem uma capacidade muito grande, pode ter PhD, pode ter doutorado, mas às vezes a pessoa não tem relevância científica, ela não tem aquela honestidade para com os fatos. Então, a gente evita certas pessoas e confia mais em outras que demonstram honestidade, às vezes, nos mínimos detalhes da vida. Então, o que eu estou mostrando aqui é sobre as camadas sedimentares. Só que essas camadas, elas não estão em ordem. Você vai encontrar, como eu fiz esse outro gráfico aqui, você vai encontrar a camada pré-cambriana como sendo a primeira camada em alguns lugares mais altos em geral. Às vezes você vai encontrar cambriana num determinado terreno, Cretáceo em outro. Quer dizer, as camadas estão espalhadas na Terra, elas não estão em ordem assim, uma em cima da outra. Alguns lugares elas ficam em ordem em cima da outra. No modelo criacionista, isso é explicado da seguinte maneira: o mar veio trazendo sedimentos e foi segregando automaticamente, segundo a lei de Guibertaut e de diversas referências, e quando o sedimento acaba, ele já vai preenchendo com outro tipo de sedimento a estratificação.
de forma que haverá lugares que tem só uma, duas, três estratificações e lugares que vai haver mais estratificações. E existem várias evidências de que a formação dessas camadas foi extremamente rápida. A rapidez da formação de camadas sedimentares também é corroborada pela capacidade, por exemplo, de fossilizar vivo um animal gigante completo. Porque você tem que ter muito, mas muito sedimento, muita taxa sedimentar gigantesca para você sepultar vivo um dinossauro, uma baleia, um animal gigante, de forma que ele não consegue escapar e ele é sepultado vivo e é transformado fóssil de forma completa. Hoje você tem baixas taxas sedimentares, mesmo nas catástrofes atuais, de forma que você vai encontrar fósseis da cabeça, de uma parte mais resistente do animal, do elefante, de uma girafa, de um cavalo, de uma zebra. Você não vai encontrar o animal completo sendo fossilizado. É difícil, eu acho que eu nunca encontrei. Se você achar algum aí, um animal gigante completo sendo fossilizado, uma girafa completa, me apresente o link, porque eu não conheço, mas pode haver, né? Quem sabe. Mas de dinossauros você tem completos gigantescos. Por quê? Porque houve uma catástrofe capaz de sedimentar tal animal, e animal continental. Porque vocês vão ver a estatística fóssil do Dr. Kurt Wise, PhD em paleontologia, ele, que foi orientado inclusive por Stephen Gould, que é considerado, Stephen Jay Gould, considerado o maior paleontólogo da atualidade. Então você vai ver a proporção de fósseis. Você tem 95, 96% dos fósseis são marinhos. Pouquíssima coisa é animal continental. Vertebrado é 0,00124%. Então, a fossilização de animais vertebrados continentais é extremamente difícil. Você precisa de uma catástrofe gigantesca para acontecer. E a gente, no criacionismo, a gente recupera as ideias dos pais da geologia, que Darwin desprezou quando abraçou Lyell, que pregava o gradualismo e o uniformitarianismo, que já foi abolido pela geologia moderna, porque Lyell acreditava que tudo que ocorreu no passado ocorre hoje lentamente. O que a gente vê formou-se gradualmente, com catástrofes sazonais. Já Cuvier, Steno e os grandes pais da geologia, gênios, quando você vê o trabalho deles, eles falavam de catastrofismos relacionados um com o outro, porque uma catástrofe gera outra, e gera outra, e gera outra. Então, quer dizer, uma queda, por exemplo, de um asteroide, ele vai gerar umas marés gigantescas, uma broca gigantesca, contendo pedras incandescentes, rasgando tudo, erodindo tudo e criando material para se sedimentar e sofrer as reações geoquímicas que transformam depois aquele sedimento ainda não litificado, ainda não tornado em rocha, né, litificado. Então você tem em Cuvier, tem em Steno, tem em vários cientistas, pais da geologia e da paleontologia, o catastrofismo em evidência, até quando chegou o Darwin, e Darwin teve a teoria da evolução, que já era de alguns pensadores anteriores a ele, e Darwin, no livro dele, na 6ª edição, ele já despreza, fala assim, ó, que me perdoem todo mundo que me ajudou aí, os pais da geologia, ele cita alguns, mas eu concordo com Lyell, com Charles Lyell, que era gradualista e que pensava a formação das camadas da Terra em milhões e milhões de anos. Só que a gente tem pesquisado e percebido que não, que as camadas foram formadas rapidamente e uma sucessiva à outra, conforme diversos estudos têm demonstrado. E que as datações radiométricas de alta escala que
sustentam, né, essa visão de camadas de milhões e milhões de anos, ela está cheia de problemas. Então, a Sociedade Criacionista Brasileira lançou um livro agora mostrando um exame crítico das datações de alta escala. Eu mesmo participo de uma pesquisa que eu mesmo elaborei sobre plasma radioativo, que quando você tem altíssimas temperaturas, você tem uma fusão nuclear e você transforma elementos estáveis em instáveis, quando a velocidade dos elétrons é superior. Tem até uma máquina aí, Tokamak, que está fazendo esse tipo de simulação, a gente tem acompanhado, mostrando que altíssimas temperaturas elas podem mexer no núcleo, né, plasmas, e eu verifiquei isso quando um amigo meu teve câncer no nariz e ele construía equipamentos de plasma para cortar aço e metal, corta o aço igual faca corta manteiga. Então, esse plasma, que no caso tem vários tipos de plasma, né, mas nesse caso são 2 fios de tungstênio abastecido a amperagem acima de 120 amperes, ele forma um plasma, e esse plasma corta o aço rapidamente. Aí você coloca lá no motor de passo, né, no eixo XY e às vezes até no eixo Z, e você faz ali, você desenha, você faz cortes com muita precisão. Quem precisar desse equipamento, fala comigo aí que a gente tem como conseguir esse equipamento para você. Ou fazer retrofitting, né, transformar o seu equipamento analógico, que corta com muita falha, em um corte mais preciso. Muito bem, então eu percebi que tinha dado câncer no nariz dele, então isso ia gerar, eu percebi, está havendo provavelmente uma desestabilização do elemento químico estável, para poder gerar uma determinada radiação e provavelmente gerar o câncer no nariz dele, que estava ali trabalhando com essas máquinas de plasma. E eu comecei a pesquisar e encontrei a confirmação disso, que existe possibilidade de que a Terra sofreu impactos de asteroides que geraram tanto calor, tanto atrito, tanta amperagem, que em alguns pontos da Terra houve um efeito plasma desestabilizando certos elementos estáveis, quimicamente estáveis. Isso pode ter gerado também um aceleramento de decaimento radioativo em um determinado período, né, igual o pessoal da camada do Siluriano tem evidências disso, e isso aumentou a idade, a suposta, né, idade, entre aspas, de determinadas rochas, porque teve maior decaimento radioativo. Então, queridos, existe muito estudo e pesquisa criacionista, né, inovadora, para desbancar esse dogma de que as datações são absolutas, esse absolutismo datacional que precisa ser enfrentado por um iluminismo criacionista atual. Né, o absolutismo político não foi enfrentado pelo iluminismo protestante e meio ateu. Então, hoje, o absolutismo datacional está sendo enfrentado pelo iluminismo criacionista, tá bom? Né? O mundo gira. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido para mostrar isso. Agora, existem outras maneiras também de a gente